Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius Narciso e hoje vamos falar sobre preposições in, on, at. Parece que a gente sempre fala disso, só que nunca fica claro, sempre tem uma dúvida, sempre na hora de falar, você fala, puta meu, qual que eu uso? Uso in, uso on, uso at, muda o significado, não muda? E a gente vai esclarecer todas essas dúvidas hoje, de uma maneira bem simples, tá? Então, para quem não sabe o que é preposição, gente, vamos lá. Preposição é isso aqui, ó. Rosanna lives at 15 Augusta Street in an apartment on the 7th floor. Então a Rosanna mora na Rua Augusta, número 15. Em inglês a gente inverte, né? 15 Augusta Street, Rua Augusta, número 15, em um apartamento, in an apartment, em um apartamento no 7º andar, on the 7th floor, no 7º andar. Então, preposição é isso aqui. Na Rua Augusta, em um apartamento no 7º andar. At, in e on. Ok? E vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber. Regras. A gente vai falar de regras aqui, porque as regras, elas estão agrupadas por um tipo de padrão. Então, cada uma das três tem um padrão e tem algumas coisas em comum que a gente consegue fazer umas associações. Então não é para você decorar e também não é para você achar que é 100%, porque não é 100%. Nunca uma regra vai ser 100%, sempre vai ter exceção e a gente vai falar das exceções também, tá? Até porque tem palavras que têm, né, mesmas palavras com significados diferentes, que é o segundo ponto aqui que eu queria trazer para vocês. Você pode usar o in, tem um significado, o on e o at na mesma frase, se você trocar, pode dar três coisas com significados um pouco diferentes. E a gente já vai entrar nisso daí também. E aqui é o que eu mais gosto. Collocations. Isso aqui é muito bom. Se você falar com uma pessoa, um professor de inglês gringo, um nativo, ele vai falar: a melhor forma de você aprender preposição é através de collocations. Chunks of words. Chunks of words são pedaços de palavras agrupadas. São palavras agrupadas que formam pequenas frases e essas frasezinhas não têm uma explicação, não tem uma lógica por que eles falam assim. Eles falam assim porque eles falam assim. É o que é o que eu sempre falo, né? It is what it is. Então, é Gabriela, é assim, sempre foi assim e vai ser assim, tá bom? A gente tem que ouvir, absorver e se acostumar que é assim que eles falam. Então, 3 exemplos aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com collocations. In the morning. In the morning eles usam. De manhã. Ou in the afternoon. De tarde. Agora, à noite eles falam at night. In the morning, in the afternoon, at night. It depends on. Quando você fala depende do, depende de, depende da, on. Sempre vai ser. It depends. Se for depender, a palavra depends, it depends on. Ok? Isso aqui é chunks of words, tá? Para começar. Então agora vamos resumir essas 3 coisas em exemplos com frases. Das regras, significados diferentes para as mesmas palavras e, no meio disso, as collocations. Então vamos começar aqui com in. Sempre que você pensar em in, pensa em dentro. Está dentro de alguma coisa, de alguma forma tem um limite, tem uma fronteira, tem um entorno ali. Então vamos esmiuçar isso. Vamos lá. There's food in the fridge. There's food in the fridge. Tem comida na geladeira. Na geladeira, dentro da geladeira. Geladeira, ambiente fechado. In the fridge, ok? I have coffee in my cup. Eu tenho café na minha xícara. I have coffee in my cup. In, dentro da minha xícara. In my cup. He's in the office. Ele está no escritório. He's in the office. Escritório, ambiente fechado. In the office. Why don't we have a picnic in the park? Why don't we have a picnic in the park? Por que nós não fazemos um piquenique no parque? Aí você fala, poxa, mas no parque é um ambiente aberto. Só que não é, gente. Eles entendem que o parque, via de regra, ele tem um espaço determinado
E ele tem então ele tem uma região determinada e ele tem muitas vezes cerca, muro ou alguma coisa que determina onde começa e onde termina o parque. Então, no inglês eles vão falar in the park. Have a picnic in the park. Ok? E algumas subcategorias. Áreas, regiões e cidades. I live in São Paulo. Eu moro em São Paulo. Região, cidade de São Paulo. We're going for a drive in the country. We're going for a drive in the country. A gente está indo para um passear no country, que é campo. Estamos indo passear no campo, na região do campo, região campestre, in the country. Também serve para equipe, quando você falar de equipe. Ronaldo works in the sales team. Ronaldo trabalha no time de vendas, na equipe de vendas, in the sales team. E aqui nós temos a nossa primeira exceção. He's on the board. O que é on the board? Aqui, no caso, o board é conselho. Então, ele está lá, ele é presidente do conselho, por exemplo, de uma empresa. He's on the board. Ele está como presidente daquele conselho, é um cargo de indicação. Então, quando existe um cargo de indicação, de votação, on the board, on the committee, né? No conselho, no comitê. Então, esse tipo de cargo, on, sempre vai usar on. E agora vamos falar de on, superfície. Sempre que pensar em on, pensa em superfície. E os exemplos vão mostrar isso. Quer ver? Ó? My phone is on the table. Meu telefone está na mesa. Ele está em cima da mesa, na superfície da mesa. On the table. There is a painting on the wall. There is a painting on the wall. Há um quadro na parede. Painting on the wall. O quadro está na parede, está na superfície da parede. Ok? E aí, outra subcategoria, estradas, ruas e regiões. The candy store is on the corner of Paulista Avenue. The candy store is on the corner of Paulista Avenue. A loja de doces está na esquina da Avenida Paulista. Ele está ali na esquina da Avenida Paulista. É a mesma coisa para a região de, por exemplo, São Paulo is on the southeast of Brazil. São Paulo está na região sudeste do Brasil. Está situado ali na região sudeste do Brasil. Pensa no mapa, ali no mapa, em cima daquela região ali do mapa, da face ali do mapa, on the southeast of Brazil. Então, on the corner, on the southeast, on the region. Pensou em região, estrada, rua, on. Vai usar on. Oceanos, rios e lagos também. Por exemplo, what is that on the water? Quando você fala aqui, ó, what is that on the water, você está falando assim, o que é aquele negócio ali? Você está falando em cima da água, on the water, na superfície. Então é alguma coisa que está boiando. Alguma coisa que você está vendo que está boiando ali em cima da água. What's that on the water? O que é aquilo ali, ó, que está boiando ali na água? On the water. E aqui, por exemplo, ó, we'll take you out on the river. We'll take you out on the river. Quer dizer, a gente vai te levar para passear no rio. Mas por que passear? Porque on the river é na superfície do rio. Se a gente vai te levar até o rio para passear, é um passeio de barco, de escuna, de lancha, seja lá o que for. Ou seja, que implica na superfície do rio. On the river. Ok? Se falar in the river, quando você fala in the river ou você fala in the water, implica nadar, porque você vai cair, você vai estar dentro da água, você vai nadar. Então, he's in the water, ele está dentro da água, ele está nadando, he's in the water, por exemplo. E aí chegamos em at, coisas específicas. At é assim, ó, pá, é pontual, específico. Vocês vão entender por quê. Vamos lá, primeiro exemplo. I'll meet you at the church. I'll meet you at the church. Eu vou te encontrar na igreja. Não é tantos metros para lá, para cá, é na igreja, pontualmente. Você sabe qual igreja é? At the church. They live at 120 Rebouças Avenue. Eles moram na Avenida Rebouças 120. Pontual. Não é na Avenida Rebouças, de uma forma geral. Não. É at Rebouças Avenue. É at 120 Rebouças Avenue.
Então, eles moram na Avenida Rebouças, número 120. Pontual, específico, at. Falou de endereço? At. Endereço completo? At 120 Rebouças Avenue. I studied business at college. Eu estudei administração na faculdade. Então, quando você falar de esse tipo de coisa, de eu estudei tal coisa em tal situação, também usa at. Para falar at college, at university. I studied business at university. Então, eu estudei administração na faculdade, at college. Eventos também. We met at a party. Nós nos conhecemos numa festa, at a party. Se fosse uma conferência, at a conference. At the conference. Numa conferência, num evento X. At. Então é o seguinte, meu povo, para resumir, se você pegar as regras das 3 preposições, você vai ver que at é uma dimensão, on 2 dimensões e in são 3 dimensões. O que isso quer dizer? Olha só, vamos olhar as frases aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. At. I'll meet you at the church. At the church. Na igreja. É pontual. Uma dimensão. É um ponto. At 120 Rebouças Avenue. Eles moram na Avenida Rebouças 120. Não é na Avenida Rebouças. Não é na esquina tal. Não. É at. É um ponto específico. Uma dimensão. Se você for olhar agora. On. Vamos olhar o on aqui. On. My phone is on the table. My phone is on the table. Por que 2 dimensões? Porque você tem a superfície da mesa. Em algum lugar dessa superfície está o telefone. Então você tem 2 referências. Todo o espaço da mesa. Em algum lugar ali você está falando que o telefone está naquela mesa. On the table. Mesma coisa para o quadro. The painting is on the wall. On the wall. Em algum lugar daquele espaço da superfície da parede, está pendurado, tem um quadro ali, on the wall. E aí, se você voltar em in, por que são 3 dimensões? There's food in the fridge. Na geladeira, dentro da geladeira, 3 dimensões. A comida está no lugar fechado, dentro de algum espaço na geladeira, e você tem a parede fechando, você tem algum tipo de limite ali que fecha. Então, na geladeira, in my cup, dentro da xícara, 3 dimensões. Você tem in the office, espaço fechado, in the office. In the park, que nem a gente falou, dentro e algum lugar das dimensões da região dentro do parque que tem um limite bem definido. In the park. Ok? Então, essas são, assim, essa é a análise geral, o resumo do que cada uma das preposições tem em comum, né? Em comum não entre elas, né? Em comum dentro de todos os exemplos de cada uma delas. Então, todos os exemplos do at, uma dimensão, on, 2 dimensões e in, 3 dimensões. Bom, então a gente chegou aqui agora nas exceções, certo? Toda regra tem exceção. Então, vamos olhar para as exceções com carinho. Primeira, it's on the corner. It's on the corner é igual a it's at the corner. Essa aqui é uma on the corner, in the corner, você vai ver, desculpa, on the corner, at the corner, você vai ver muita gente falando. Tem gente que vai falar on the corner, tem gente que vai falar at the corner, porque você tem uma coisa que, dependendo do ponto de vista da conversa, do contexto, pode ser específico. Aí você usa at, pontinho no espaço, at, ali ó, cravado. Ou sobre a superfície daquela rua, daquela região, on the corner. Não é tão específico assim. Aquelas 2 dimensões que a gente falou, on the corner. As 2 estão corretas, gente. Aqui você não precisa se preocupar, tá? Vamos lá, outro exemplo. The Morumbi Stadium is on the south side of the city. Estádio no Morumbi é no lado sul da cidade, aqui da cidade de São Paulo. Então, quando você olhar side, on the south side, on the north side, on the left side, on the right side. No lado sul,
no lado norte, no lado esquerdo, no lado direito. Sempre que tiver lado, esse side aqui, vai ser on. Eles vão usar on. On the south side, on the north side, on the left, on the right. É sempre on. Isso é automático. Depois que você ouvir muito essa associação de palavras, isso aqui é collocation. É on e acabou. Não tem discussão, tá bom? Carro, transporte, isso aqui é boa. Ó. I'm in the car. Então, quando você falar de carro, quando você falou em carro, pensa in. I'm in the car. I'm in the car. Se estiver dentro do carro, você sempre vai falar in the car. Só que aí, quando você estiver dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô, é on. I'm on the bus. I'm on the train. I'm on the subway. Então, pensa assim, veículos grandes, on. I'm on the bus, on the train, on the subway, I'm on the plane. Você precisa falar on the plane. Se eu estiver no avião, I'm on the plane. Então, veículos grandes, on. Carro, in. Ok? E aí temos a escola. Essa aqui é boa, pessoal. Essa é boa, ó. Are your kids still in school? Ou are your kids still at school? A frase é a mesma, só muda o in ou o at. Quando você usa in school, você está falando assim, viu, seus meninos ainda estão, suas crianças ainda estão na escola? Elas estão na escola? Faz tanto tempo que a gente não se vê. Eu nem sei quanto mais seus meninos têm. Eles estão na escola ou eles já se formaram? Are your kids still in school? Tipo, você está perguntando isso, sabe? Eles ainda estão na escola? Eles ainda estão matriculados numa escola? Eles ainda estão na idade de estar numa escola? Estão estudando numa escola? De uma maneira geral, você está falando, dentro da vida, se eles estão na escola ou se eles já se formaram, já estão na faculdade, já estão mais velhos. Esse é o significado. Quando você usa at, é específico. Are your kids still at school? Você está perguntando para sua vizinha, os meninos já chegaram da escola ou eles estão na escola? Agora, você está falando agora. Então você sabe que eles vão para a escola e você está perguntando, eles estão lá na escola? Ou eles estão na sua casa, já chegaram, ou estão em outro lugar. Então, in school, escola em geral, se você está matriculado estudando numa escola, cursando, ou at school, você está lá agora fisicamente, é estar fisicamente na escola nesse momento especificamente, ok? As duas estão corretas, só muda o significado e o contexto. Então, pessoal, para a gente fechar o vídeo, tá? O que nós falamos aqui? Temos as regras com a análise que a gente fez aqui das características de in, on e at, ok? Cada uma tem uma característica e que, embora tenha muitas regras, elas seguem um padrão, elas têm uma lógica por trás. E o que não tem lógica são as exceções. Então você tem que se lembrar, ficar atento para as exceções e você só vai memorizar tudo isso através de collocations, ou seja, ouvindo milhares e milhares de frases e de nativos falando e usando essas preposições o máximo possível. Então, pratiquem preposições, usem frases, façam lá as chunk of words, grupos de palavras onde tem essas preposições, vocês vão ficar craque, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.